Conheça a história fascinante do homem que se tornaria uma lenda, Al Capone, o carismático e temido Gabriel Capone, que veio ao mundo em 17 de janeiro de 1899, no vibrante bairro do Brooklyn, em Nova York. Seu nascimento marcou o início de uma trajetória que mudaria para sempre a história do crime organizado nos Estados Unidos. Seus pais, Gabriel Capone e Teresa Rolla, eram imigrantes italianos cheios de sonhos. Ele, um barbeiro talentoso vindo da pitoresca Angri, uma joia próxima a Nápoles, na Itália. Ela, uma costureira dedicada que, junto ao marido, deixou para trás a vida modesta na região de Dalmácia, então parte do Império Austro-Húngaro, hoje Croácia, em busca de oportunidades. Em 1893, o casal desembarcou no porto de Nova York, estabelecendo-se em um endereço simbólico, a movimentada Navy Street, 95, bem no coração do Brooklyn Naval Yard, um lugar pulsante onde a comunidade italiana crescia com força. A família Capone não veio sozinha. Faziam parte de uma onda massiva de imigrantes italianos que, entre as décadas de 1890 e 1910, desembarcaram nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Quase 4 milhões de pessoas cruzaram o oceano fugindo da miséria, da superpopulação e da falta de perspectivas em sua terra natal. Entre eles, os Capone, que logo se integraram àquele Brooklyn efervescente, onde as ruas fervilhavam com a energia de quem lutava para conquistar um lugar ao sol. Al, como ficaria conhecido, cresceu em meio a 8 irmãos, incluindo Vincenzo, que mais tarde se tornaria agente da lei seca, um destino irônico dado o caminho que o caçula tomaria. Mas foi outro irmão, Frank, apelidado de Salvatore, quem primeiro mergulhou no submundo do crime, gerenciando o império clandestino de bebidas durante a Proibição. A família, no entanto, não escapou das tragédias. A pequena Hermina faleceu com apenas 1 ano, enquanto Hermino, John, Albert, Matthew e Mafalda completavam o clã. Desde cedo, Al demonstrou inteligência e potencial. Era um aluno brilhante, com notas exemplares, mas sua educação formal foi interrompida por um incidente que mudaria tudo. Aos 14 anos, após um desentendimento com uma professora, que terminou com um tapa no rosto dela, foi expulso da escola. Esse momento marcou o fim de sua vida acadêmica e o início de uma educação muito mais sombria, a das ruas de Brooklyn. O jovem Capone não demorou a ser seduzido pelo glamour perigoso do crime. Trabalhou em uma pista de boliche, em lojas de bairros turbulentos e, acima de tudo, aprendeu com os mestres da marginalidade. Figuras como Johnny Toro, um gangster italiano nativo que se tornou sua referência, moldaram sua visão de mundo. Não demorou para que Al se juntasse a gangues locais como os Boveri Boys e os Junior Forte Thieves, antes de ascender aos grupos mais poderosos, como os Brooklyn Rippers, finalmente a temida Five Portes Gang. Naquela época, as gangues de Nova York operavam de forma independente, sem a estrutura unificada que viria a caracterizar a máfia italiana no século XX. Eram alianças frágeis baseadas em interesses momentâneos, onde a lealdade se media pela conveniência. E foi nesse cenário que Al Capone encontrou seu verdadeiro mentor, Frank Yale, um empresário especializado em esquemas de proteção, ou, como muitos chamavam, extorsão disfarçada de segurança. Yale viu potencial no jovem Capone e o levou para trabalhar no Harvard Inn, um bar em Coney Island onde Al atuava como barman e porteiro. Foi ali, entre copos servidos e olhares desconfiados, que ele ganhou um apelido que o perseguiria pelo resto da vida. Durante uma discussão com um gangster local, Frank Galuxiu, após um comentário mal interpretado sobre sua irmã, Lena, o clima esquentou. Em um acesso de raiva, Galuxiu desferiu um golpe de faca que deixou uma cicatriz profunda no lado esquerdo do rosto de Al. A marca foi permanente, mas Capone soube transformá-la em símbolo. Passou a posar para fotos sempre do lado direito, escondendo a cicatriz, e inventou histórias para justificá-la, chegando a dizer que era uma ferida de guerra, embora nunca tivesse servido nas trincheiras da Primeira Guerra. Mas os apelidos não pararam por aí. Ao longo dos anos, ele colecionaria outros, como Snork por seu gosto por ternos elegantes, Big Al e Big Boy, cada um refletindo uma faceta de sua personalidade complexa e carismática. Assim, entre as sombras de Brooklyn e os ensinos de Yale, Al Capone começou a forjar seu legado. Um legado que em pouco tempo, o transformaria no mais notório gangster da história americana. E aqui estava a oportunidade que Al Capone precisava para transformar seu destino. Enquanto a nação se preparava para entrar na era da lei seca, Chicago se tornava o palco perfeito para um homem com sua ambição e astúcia. A proibição não era apenas uma lei, era um convite. Um convite para quem tivesse a coragem de desafiar o sistema e a inteligência para explorar suas brechas.
Colosimo, o anfitrião que o trouxe para a cidade, já dominava um império de jogos, prostíbulos e extorsão. Mas a lei seca, isso era outro nível. O mercado negro de álcool que prometia fortunas para quem ousasse mergulhar nele. E Al, com seu instinto afiado e sua sede por poder, viu o potencial antes mesmo que a tinta da emenda constitucional secasse. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre controle. Enquanto os políticos em Washington debatiam moralidade nas ruas de Chicago, a verdadeira batalha estava apenas começando. E Al Capone não era o tipo de homem que ficava de fora. Ele chegou como um Beyoncé, mas não demorou para se tornar muito mais. Com sua presença imponente e um carisma que desarmava até os mais desconfiados, ele rapidamente ganhou a confiança de Colosimo. Mas Al não era um mero subordinado, ele era um estrategista. Enquanto trabalhava nos bastidores, observava, aprendia e planejava. Porque ele sabia, em um mundo onde as regras eram escritas pelos poderosos, só os mais audaciosos sobreviviam. E então, em 1920, a lei seca entrou em vigor. De repente, o que era um negócio lucrativo se tornou um império à espera de um rei. Os bares legais fecharam suas portas, mas os speakeasies, aqueles antros clandestinos onde o álcool fluía tão livre quanto as risadas, multiplicaram-se como cogumelos após a chuva. E quem controlava o fornecimento? Quem garantia que a bebida chegasse aos copos dos sedentos sem que a lei interferisse? A resposta, meu amigo, estava em um homem que já provara não ter medo de sujar as mãos. Al Capone não apenas viu a oportunidade, ele a agarrou com ambas as mãos. Mas não pense que foi fácil. Chicago já era um território disputado, uma selva onde leões como John O'Banion e Amy Weiss rondavam, prontos para defender seus domínios. E Colosimo, embora fosse um mentor, não era um homem de visão. Ele preferia a segurança de seus bordéis e cassinos à aventura do contrabando de álcool. Para Al, isso era inaceitável. Porque quando você tem um império à sua frente, não há espaço para hesitação. E Al Capone? Ele nunca hesitou, nem quando a traição se tornou necessária, nem quando o sangue precisou ser derramado. A lei seca não criou Al Capone, ela apenas lhe deu o palco que merecia. E ele, com seu sorriso afiado e sua determinação de aço, estava pronto para mostrar ao mundo o que acontecia quando um homem decidia escrever suas próprias regras. 1919, o ano em que a lei seca se tornou oficial. Mas foi em 1920 que o caos começou de verdade. Não por acaso, não por obra do destino. Foi por obra de homens que há décadas vinham tecendo suas teias na sombra, os puritanos da Temperance Movement, os fanáticos da Anti-Salon League, todos unidos por um mesmo objetivo, secar a garganta da América. Mas quem eles pensavam que estavam enganando? Porque a proibição não era sobre moral. Nunca foi. Era sobre poder. E quem detinha o poder nas ruas? Quem enchia os bolsos com o ouro dos bares e salões desde meados do século XIX? Os irlandeses, os italianos, os alemães, os mesmos que chegaram a este país com as mãos vazias e construíram impérios onde outros só viam escombros. E agora, de repente, o governo queria roubar-lhes o negócio, dar-lhes um tapa na cara com uma lei que, na prática, só servia para empurrá-los ainda mais para a ilegalidade? Que ironia deliciosa! Porque enquanto os políticos se gabavam de sua vitória moral, o que eles realmente fizeram foi acender um pavio. E onde há fogo, há oportunidade. Chicago, Nova York, Detroit. As cidades fervilhavam com organizações criminosas que, de repente, viram-se donas de um mercado sem concorrência legal. Os italianos e os irlandeses, antes rivais, agora se entreolhavam como sócios em um negócio que prometia riqueza além dos sonhos. A máfia americana não nasceu da noite para o dia. Ela foi forjada na lei seca, temperada no sangue e no uísque contrabandeado. E no centro desse furacão, um homem que já cheirava o trono antes mesmo de sentar nele. Janeiro de 1920. Apenas alguns meses depois da proibição entrar em vigor, e Chicago já sangrava. Big Jim Colosimo, o rei dos bordéis e dos salões clandestinos, foi encontrado morto em seu próprio estabelecimento. Um tiro na nuca. Um assassinato conveniente. Alguns chamaram de mistério. Outros de oportunidade. E Al Capone? Ele não chorou pelo padrinho. Ele agiu. Porque quando o império está à sua espera, você não espera por heranças, você as toma. Toro, o novo chefe, precisava de um braço direito. Al não pediu. Ele exigiu. E em troca de sua lealdade ganhou o que sempre quis, o controle. Os capitães se alinharam. As rotas de contrabando se multiplicaram. E o que era um negócio sujo de bebedeiras clandestinas se transformou em uma máquina de guerra. O álcool? Ah, isso era só o começo.
Canadá ainda o produzia legalmente, e as fronteiras eram porosas demais para serem vigiadas. Caminhões cruzavam à noite com cargas de uísque, rum e gin, enquanto os agentes da lei seca corriam atrás de sombras. Mas por que se limitar ao contrabando quando você pode fabricar seu próprio ouro? Almontes secretos brotavam em armazéns abandonados, em fazendas distantes, em porões onde ninguém ousava olhar. Dakota, Wisconsin, Michigan. O mapa dos Estados Unidos se tornou um tabuleiro e Capone, o jogador que movia as peças. E o dinheiro? Ah, o dinheiro! Ele fluía como o rio em cheia, dos speakeasies lotados, das mesas de pôquer onde fortunas eram perdidas em uma única mão, dos bordéis onde o pecado tinha preço e horário marcado. A América queria beber, a América queria esquecer, e Al Capone estava lá para lhes vender o esquecimento garrafa por garrafa, balas por balas. Enquanto isso, a vida seguia seu curso para o homem que se tornaria lenda. 1923. Um endereço discreto, 7244 South Prairie Avenue, no bairro de Park Manor. Uma casa modesta para um homem que já pensava em palácios. Oficialmente, Al era um promotor de boxe, um empresário como outro qualquer. Mas todos sabiam, até as crianças nas ruas, que aquele era só o disfarce. Porque o verdadeiro negócio acontecia nos bastidores, onde a Chicago Outfit tecia sua teia. E que teia era aquela? Ternos de seda, charutos cubanos, joias que cegavam. Capone não se escondia, ele brilhava. Aparecia em jogos de beisebol como um astro, distribuía esmolas como um santo, jantava em restaurantes caríssimos enquanto os jornais o chamavam de Robin Hood moderno. Sou um homem de negócios, dizia ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Faço o que o público quer. E o público adorava. Mas por trás da fachada de generosidade, a máquina não parava. Cícero, uma cidadezinha nos arredores de Chicago, escolhida a dedo para ser o novo quartel-general. Longe dos olhares indiscretos da polícia, perto o suficiente para controlar tudo. Bordéis, cassinos, destilarias clandestinas. A operação crescia como um tumor, devorando tudo em seu caminho. E então veio a política. William Ali Thompson, o prefeito de Chicago, era um homem compreensivo, desde que os cheques chegassem em dia. Mas até os políticos mais corruptos sabem que cedo ou tarde, alguém vem com uma lanterna. Não importava. Al Capone já tinha um plano. E quando você tem um plano, o resto do mundo que se dane. O dia 1º de abril de 1924 não foi apenas o início de mais uma eleição em Cícero. Foi o dia em que a democracia se ajoelhou diante de uma coronhada. As ruas que deveriam ecoar com o murmúrio de votos, ressoavam com o estampido de metralhadoras Thompson. Os eleitores não escolheram seus representantes, eles foram escolhidos por eles. Os homens de Capone não se contentaram em influenciar, eles ocuparam. 200 capangas, armados até os dentes, transformaram as sessões eleitorais em fortalezas. Quem ousasse marcar um X no nome errado descobria, rapidinho, o peso de um soco ou o gosto de chumbo. Votar contra Al? Só se fosse para votar de novo, desta vez, com a arma apontada para a têmpora. Alguns, os mais teimosos, tentaram. Alguns até conseguiram. Mas a maioria aprendeu a lição. Ou desapareceu. E os democratas? Ah, os democratas. William Cape, o candidato a town clerk, teve o azar de ser o rosto da resistência. Na véspera da eleição, sua casa foi invadida, sua mulher aterrorizada, e seu rosto transformado em um mapa de hematomas. Um recado. Um aviso. Isso é o que acontece quando você insiste em jogar um jogo que já está perdido. Mas Capone não era de deixar pontas soltas. Rudolf Hirsch, outro democrata incômodo, levou uma saraivada de balas na sede de sua campanha, bem na frente da família. Os tiros não mataram só a sua candidatura, mataram qualquer ilusão de que Cícero ainda pertencia aos seus cidadãos. E quando Joseph Price, um organizador, foi amarrado, espancado e silenciado, ficou claro, a campanha não era mais sobre votos. Era sobre sobrevivência. Frank Capone, o irmão de Al, não ficou de braços cruzados. Enquanto os democratas se escondiam, ele e seus homens caçavam. Qualquer um que cheirasse a oposição era arrastado para porões escuros, onde a luz do dia não chegava e as urnas eram preenchidas à força. Stanley Stankovich, outro desafeto, sumiu. Dizem que o encontraram, dias depois, em um subsolo de Chicago vendado, tremendo, com as mãos ainda marcadas pela tinta da urna. Ele votou. Várias vezes. Sempre no nome certo. E a polícia? Ah, a polícia. 70 homens enviados por Chicago, divididos em esquadrões, com ordens de restabelecer a ordem. Mas ordem para quem?
Quando os tiros começaram, os oficiais pularam dos carros com as armas em punho, só que não era contra os bandidos. Era com eles. Dave Edlin, Charles Fischetti e os irmãos Capone, todos lá sorrindo, enquanto os uniformes faziam vista grossa. Afinal, quem ia denunciar o próprio chefe? O juiz Edmund K. Jarecki, um dos poucos que ainda acreditava na lei, tentou intervir. Mandou reforços. Exigiu investigações. 3 dias depois, estava morto. Coincidência, disseram. Cícero sempre foi uma cidade perigosa. Quando o sol se pôs em 1º de abril, os resultados estavam lá, uma vitória esmagadora. Não do povo, não da justiça, mas de Al Capone, que sem disparar um único tiro com as próprias mãos, havia se tornado o verdadeiro prefeito de Cícero. E o melhor, tudo dentro da lei. Ou pelo menos, dentro da sua lei. Porque eleição, no fim das contas, é só outro negócio. E Al Capone sempre soube fechar um negócio. E então veio Frank Capone. Não qualquer Frank, o irmão de Al, o homem que carregava o mesmo sangue, a mesma ambição, mas não a mesma sorte. Uma bala o encontrou antes que a fama o fizesse. Edlin, o policial que deveria protegê-lo, levou um tiro também, mas sobreviveu para contar a história. Al sumiu como fumaça, como sempre. E Seth, o homem que puxou o gatilho, entregou-se, como se a consciência pesasse mais que o salário de Capone. Mas não se engane, isso não foi remorso. Foi estratégia, porque Al já tinha outro plano. E que plano? Um presente de desculpas para o irmão morto, flores tão luxuosas que até os anjos invejariam. Cortesia de Dino Banana O'Banion, o florista que vendia rosas de dia e uísque de noite. Um homem de duplo ofício, como todos em Chicago. Só que O'Banion, com seu sorriso de criança e seus tapas nas costas que mais pareciam socos, tinha um problema. Devia $220 mil a alguém. E em Chicago, dívidas não se pagam com flores. Mas não se preocupe com O'Banion agora. Sua hora ainda vai chegar. Porque a história de Capone é uma roda gigante que nunca para, sobe, desce e sempre volta ao mesmo lugar. Sangue. Os choros no velório de Frank eram sinceros, mas os olhares não. Os policiais que atiraram em Oari? Os mesmos que agora observavam de longe, como se a lei fosse um espetáculo e eles, meros espectadores. Como se não tivessem sido eles mesmos a puxar o gatilho. Capone nasceu para ser Capone. Não havia outro destino. Chefe de Cícero, alvo de balas, dono de uma cidade que não sabia se odiava ou idolatrava. Cada tentativa contra sua vida era um lembrete. Em Chicago, o poder se mede em cicatrizes. E as ameaças? Ah, elas vinham de todos os lados. Briber? Uma questão de tempo. Políticos corruptos? Só peões no seu tabuleiro. Ele precisava se sentir seguro, e Al Capone, quando ameaçado, não se escondia, ele atacava. O motorista de seus anos 20? Encontrado torturado como um aviso. O vice? Quase morto em mais uma emboscada. Mas Al escapava sempre. Porque Chicago não era só o Loop, com seus negócios legítimos e sonhos de grandeza. Era um xadrez de alianças e traições, onde a North Side Gang e os irmãos Jenna se digladiavam como cães por um osso. E no meio disso tudo, Toro, um irlandês como O'Banion, chefe de um império clandestino que vendia bebida barata e promessas caras. Até que veio o 10 de novembro de 1924. O dia em que Dean O'Banion, o florista, o trapaceiro, o homem que ria enquanto apertava a mão que o trairia, foi abatido em sua própria loja. Frank Yale, o executor, e os irmãos Jenna, os mandantes. Um serviço encomendado, uma dívida saldada. E assim, com um corpo a mais no chão, a guerra começou. Não uma guerra qualquer. 5 anos de chumbo, traição e vingança. Chicago, a cidade que sorria para os turistas e sangrava nos becos. A otite italiana contra a North Side irlandesa. 2 mundos colidindo, e no centro disso tudo, Al Capone, o homem que transformava inimigos em cadáveres e aliados em fantoches. E então, em 1925, veio a retaliação. Capone surpreendido, quase morto. Mas Al não morre fácil. 12 dias depois, Toro, o irlandês, voltava de uma compra quando as balas o encontraram. Mais um nome na lista. Mais um funeral pago com dinheiro sujo. E assim a dança continuou. O'Banion morto, Amy Weiss no comando, Bugs Moran à espreita. Negociações? Risadas. Tréguas. Ilusões. Até que setembro de 1926 chegou, e com ele, uma chuva de balas na sede de Capone. 1000 tiros, Thompson rojando fogo e Al mais uma vez ileso. Como se o diabo o protegesse. Mas Capone não era de perdoar. 3 semanas depois, Amy Weiss, o novo líder da North Side, caía morto na porta da antiga floricultura de O'Banion.
poesia macabra, justiça de rua. E a guerra só estava começando. Porque em Chicago, quando um homem cai, 10 se levantam. E Al Capone, ele estava apenas aquecendo os motores. O clima em Chicago estava carregado, mas não pelo inverno. Algo maior se preparava nos bastidores. Capone, sempre um passo à frente, começava a sumir de cena com mais frequência. Não por medo, nunca por medo, bate porque um homem que domina o jogo sabe quando é hora de se mover nas sombras. E enquanto a cidade especulava, ele tecia sua próxima jogada. Imagine só, um cortejo de luxo descendo as ruas de Chicago, rumo a destinos que só os iniciados conheciam. Miami, com seu sol dourado e suas águas turquesas, tornará-se o refúgio perfeito. Uma mansão de 14 quartos em Palm Island, construída em 1928, ostentava o bom gosto de um rei. Mas não no nome dele, claro. Nunca no nome dele. Porque Al Capone não deixava rastros, ele deixava lendas. E quando ajustou a segurança da propriedade com suas próprias mãos, não foi por capricho, foi por necessidade. Afinal, um homem com seus inimigos não pode se dar ao luxo de descuidos. Nem mesmo quando paga $40.000 à associação de moradores para garantir que ninguém faça perguntas inconvenientes. Mas não pense que ele se esqueceu dos negócios. Enquanto a Budweiser engasgava com a lei seca, Capone mantinha o fluxo. Dinheiro. Nunca em bancos. Western Union, malas cheias de notas, ou, quando a ocasião pedia, direto nas mãos de quem precisava. Um trabalhador incansável, um distribuidor implacável. E generoso. Ah, isso ele era. Sopas para os famintos, doações para os necessitados. Chicago, afundada na Grande Depressão, via nele um salvador ambíguo, o bandido que alimentava seus filhos. E a política? A política era seu xadrez favorito. Cícero, 1924. Uma doação robusta de $250.000 para o republicano William Thompson. Não era caridade, era investimento. Thompson, o Big Bill, um homem que entendia o valor de um aliado como Capone. Juntos, eles dançavam no fio da navalha. Discursos inflamados contra os britânicos, porque nada unia os irlandeses e italianos como o ódio a King George V. Promessas de reformas que nunca chegavam, e uma base católica fiel, agradecida por ter alguém que entendia suas lutas. Thompson venceu a prefeitura em 1927 por uma margem apertada, mas todos sabiam quem havia inclinado a balança. Claro, havia os tropeços. Acusações de contrabando, violações da lei Volstead, pequenas nuvens no horizonte de um império. Mas Capone ria, porque enquanto os políticos se afogavam em discursos, ele agia. E quando a justiça batia à sua porta, ele já estava 3 passos à frente, com os bolsos cheios e os juízes, bem, digamos que persuadidos. Até que 1929 chegou. E com ele, um presente de Dia dos Namorados que ninguém esqueceria. Bugs Moran, o teimoso líder da North Side, ainda respirava, ainda desafiava, ainda acreditava que poderia vencer a guerra que já estava perdida. Capone, porém, era um homem de paciência esgotada. E quando ao decidir acabar com algo, ele fazia questão de que fosse espetacular. Um depósito na North Clark Street. Um negócio de uísque. Uma entrega marcada para 10h30 da manhã de 14 de fevereiro. Moran, sempre desconfiado, quase não apareceu, mas seus homens estavam lá. 7 deles, alinhados contra a parede como se fossem cumprir uma rotina qualquer, até que a porta se abriu. Não eram policiais. Não eram rivais. Eram fantasmas, homens vestidos com uniformes da polícia de Chicago, mas com olhares que só o inferno poderia treinar. E quando deram o sinal, as metralhadoras Thompson cantaram sua canção mortal. 1, 2, 3, 7 corpos caíram. Sangue escorrendo pelo chão como se fosse a tinta de um pintor louco. Moran salvou-se por um fio, chegando atrasado como sempre. Mas sua gangue, extinta, esmagada. Um recado claro escrito a balas: Chicago tem um só dono. E Capone? Ele estava em Miami, é claro, tomando sol, brincando com a imprensa, sorrindo para as câmeras enquanto a cidade queimava atrás dele, porque um rei não suja as próprias mãos, ele apenas dá a ordem. O ar gelado de Chicago não escondeu o alívio que percorreu a cidade quando souberam: Bugs Moran sobreviveu. Que ironia cruel, o homem que sempre chegou tarde, dessa vez, salvou a própria pele por acaso. Dormiu até mais tarde. Um atraso que o poupou da chuva de balas destinada a ele. Mas não se iluda, o recado não era só para Moran, era para todos. Public Enemy No. 1, o título que a imprensa lhe deu não por ódio, mas por fascínio doentio. O povo o amava.
Sorria para as câmeras, distribuía sopa aos pobres, enquanto seus homens transformavam ruas em cemitérios. E as autoridades? Engasgavam com a própria ineficácia. Perguntas sem respostas. Suspeitas sem provas. Até o prefeito Thompson, com seu discurso inflamado, não passava de um fantoche num teatro de sombras. Vamos quebrar o código desses gangster. Berrava, enquanto Capone, doente, ou fingindo estar, escapava de mais um julgamento. 2 ataques falhados. 2 vezes a justiça tropeçou na própria sombra. Mas a verdade? Ela sempre vaza. Como sangue naqueles azulejos brancos. Havia os que duvidavam. Sem provas diretas sussurravam os advogados, enquanto os corpos de Scalise, Anselmi e Giunta, 3 traidores ou 3 bodes expiatórios, apodreciam em valas comuns. Dizem que Capone os atraiu com promessas de paz. Um jantar. Uma reconciliação. Até que o beisebol bate começou a cantar. Eu só queria que eles entendessem, teria dito, enquanto os corpos caíam. Mas historiadores torcem o nariz. A versão oficial é bonita demais. Conveniente demais. Como se um homem que mandava matar a sangue frio se sujasse com trabalho braçal. A lenda, porém, já estava escrita. E Capone? Ele preferia que outros manchassem as mãos por ele. Ah, mas não pense que era só violência. Havia o outro lado do rei. O pai que levava o filho surdo, Sonny, a especialistas em Nova York, desesperado por um milagre. O marido que enchia a casa de música, óperas, jazz, tudo que o dinheiro pudesse comprar. Um fonógrafo nos anos 1920 era um luxo. Capone tinha uma coleção que faria inveja a um maestro. Anotava letras. Inventava versões próprias. A música me salva, confessava aos íntimos, enquanto seus guardas, durante um concerto, sacavam as armas ao primeiro movimento suspeito na plateia. Ainda não acabou, avisou uma vez quando um deles tentou sair antes do final. O soprano cantava e Al Capone, o monstro, chorava. Era esse o paradoxo. O homem que ordenava massacres e se derretia por uma área. Que distribuía esmolas com uma mão e estrangulava sonhos com a outra. Moderno. Contraditório. Um produto dos anos 1920, quando o álcool era proibido, mas corria solto, quando a cocaína era remédio e o jazz, a trilha sonora do caos. E a droga? Ah, ela estava em todo lugar. Nos hospitais como anestésico. Nos bares como diversão. Nos bolsos de Capone como vício. O septo desviado. As crises de raiva. O temperamento que oscila entre a generosidade de um santo e a fúria de um demônio. Ele não controla mais nada, murmuravam os médicos. Mas quem precisava de controle quando se tinha um império? Proibição? Uma piada. Chicago bebia, dançava, morria. E Al Capone no centro de tudo ria. Porque no fundo ele sabia, a cidade não queria um salvador, queria um vilão. Um anti-herói que desse ao povo o que o governo negava. Diversão, dinheiro, a ilusão de que por uma noite eles também podiam ser reis. Até que a música parasse. E a conta chegasse. O jazz ecoava pelos salões como um presságio, enquanto os músicos de valer, sequestrados à força, afinavam seus instrumentos com dedos trêmulos. Não se preocupem, rapazes, sussurrava um dos capangas de Al, sorrindo com dentes amarelados pelo uísque. O chefe só quer um pouco de música, e vocês vão tocar como nunca tocaram antes. Era janeiro de 1926, e o Hawthorne Inn, com suas cortinas de veludo e ares de respeitabilidade, se transformará numa gaiola dourada. Lá dentro, entre risadas e garrafas de champanhe roubado, Capone celebrava seus 27 anos como um imperador romano, com excesso, sangue e a certeza de que as leis eram apenas sugestões para homens como ele. Mas o diabo sempre cobra sua dívida. Em 1929, o FBI começou a tecer sua teia. Agentes internos engomados e olhares frios rastreavam cada movimento de Al, cada garrafa contrabandeada, cada suborno pago a juízes de bolso. Public Enemy No. 1. O título soava como uma medalha para Capone, mas era uma sentença. E em 27 de março daquele ano, a armadilha se fechou. Uma batida policial interrompendo um jantar, testemunhas forçadas a depor, um júri que pela primeira vez não tinha preço. A lei seca, aquela farsa que enriquecera Al, agora se voltava contra ele. Violações, anunciavam os promotores, como se a corrupção de uma cidade inteira pudesse ser resumida a um termo burocrático. Ele tentou se esconder atrás de doenças, de advogados caros, de promessas de que só queria ser um bom cidadão. Mas em 16 de maio, a farsa acabou. Filadélfia, uma arma escondida na cintura, e a ironia cruel de ser preso por algo tão trivial quanto portar um revólver, como se os corpos que apodreciam nos armazéns de Chicago não pesassem mais. 1 ano de prisão.
Eastern State Penitentiary, onde as paredes soavam desespero. 7 meses corrigiram os juízes como se fosse uma clemência. Capone saiu em março de 1930, mais magro, mais pálido, mas com o mesmo sorriso de lobo. Eles não me quebram, dizia aos jornalistas, enquanto ajustava o chapéu sobre a cicatriz que cortava sua face. Mas a América não perdoa seus demônios. Em abril, Miami Beach. Sol, areia, e a humilhação de ser preso por vadiagem, como se um homem que movia milhões não tivesse direito a passear. Ameaçaram minha família, rosnou para os policiais, enquanto o suor escorria por seu rosto. Sem comida, sem água, acorrentado à sua própria lenda. Julgado por perjúrio, absolvido por falta de provas, mas a mensagem estava clara. O sistema não o deixaria escapar. E então veio fevereiro de 1931, o golpe final. O juiz Wilkerson, com sua voz de pregador e olhares de aço, não queria ouvi-lo falando de saúde frágil ou perseguição política. Queria sangue. Vocês são todos iguais, sentenciou, enquanto os promotores empilhavam acusações como tijolos no muro. Pagam impostos como todo mundo? E foi aí que Mabel Walker Willebrand, a assistente do procurador-geral, teve sua epifania. Não era com balas ou com testemunhas que se derrubava Al Capone. Era com papéis. Com recibos não emitidos, com lucros não declarados, com a aritmética fria de um sistema que ele sempre desdenhara. Nenhum de vocês paga impostos, ela deve ter pensado, enquanto folheava dossiês cheios de zeros. E isso, meu caro Al, é traição. A armadilha estava armada. E desta vez, não havia jazz suficiente para abafar o som da cela se fechando. A máquina da justiça começou a girar, e cada engrenagem se encaixava com uma precisão mortal. Mabel Walker Willebrand não sorria, ela calculava. Enquanto os outros se distraíam com o brilho das mansões de Capone em Chicago e Miami, com seus mármores italianos e suas festas que duravam até o amanhecer, ela via apenas números. Números que não batiam. Números que gritavam. Olhe só, Mabel, ela deve ter murmurado para si mesma, enquanto passava os dedos sobre os registros de propriedades que nenhum trabalhador honesto poderia pagar. Eles até têm explicações para tudo. Que fofo! Mas explicações não pagam impostos, meu caro Al. E então veio a jogada mestre, a quinta emenda. Aquele escudo que tantos usavam para se esconder atrás do silêncio foi, ironicamente, o que os traiu. Manly Sullivan, um dos capangas de Capone, tentou se agarrar a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. Não sou obrigado a me incriminar, deve ter pensado. Mas a lei não é poética, é matemática. E quando Sullivan apelou, o tribunal riu da sua cara. Ah, mas você admitiu que tinha renda. Só não quis dizer de onde. Que conveniente. A quinta emenda não protege quem já se entregou sem número perceber. Frank J. Wilson, o homem que o IRS escolheu para ser o algoz de Capone, não perdeu tempo com romantismos. Ele sentou-se com os livros contábeis do gangster, ou melhor, com a ausência deles, andou pelos cassinos, pelos bordéis, pelas cervejarias clandestinas, e fez o que ninguém mais tinha coragem, somou. Somou os ternos de seda, os charutos cubanos, as joias das amantes, os subornos aos policiais. Somou até o ar que Capone respirava, porque até isso, no fim das contas, tinha um preço. E quando confrontado com os números, o próprio Capone, em um acesso de arrogância que só os intocáveis têm, ofereceu uma declaração. Tudo bem, eu ganho isso e aquilo. Mas é pouco. Muito pouco. Como se a Receita Federal fosse uma criança a quem se dá um doce para calar. Seus advogados, desesperados, tentaram costurar um acordo. 2 anos e meio. É justo. Justo. Para um homem que roubara milhões, que corrompera uma cidade inteira, que transformará a lei em piada. O juiz Wilkerson, aquele mesmo que já tinha visto o irmão de Capone, Ralph, cair por evasão, olhou para o gangster com um desdém que valia mais que qualquer sentença. Justo seria se ele devolvesse cada centavo que deve. Justo seria se os homens que ele matou voltassem à vida. Mas como isso não é possível, vamos começar pelo que podemos. 11 anos. O tribunal inteiro deve ter contido a respiração. 11 anos. Não por assassinato, não por extorsão, não pelos barris de sangue que mancharam as ruas de Chicago, mas por papéis. Por zeros que faltavam, por recibos que nunca existiram, por uma aritmética que no fim, foi mais implacável que qualquer bala. Capone, o intocável, o rei, o homem que ria dos federais enquanto tomava uísque em copos de cristal, finalmente entendeu. Não eram os agentes da lei seca que o derrubaram. Não foram os rivais com metralhadoras. Foi um exército de contadores. Foi a caneta de um auditor. Foi o som seco de um carimbo num documento que dizia, devido. E quando ele se levantou para ouvir a sentença, não havia mais jazz, não havia mais risadas, não havia mais a sombra do poder.
Havia apenas o eco de uma porta de cela se fechando, e o conhecimento amargo de que no jogo do crime, o verdadeiro golpe mestre não é enganar a polícia. É esquecer que no fim todos pagam. O império que um dia tremeu sob o peso de suas próprias leis agora se resumia a um número de prisão, a Z85. Não era mais o Scarface que ditava as regras de Chicago com um sorriso e um revólver. Era apenas um homem doente, arrastando os pés pelos corredores úmidos de Alcatraz, onde o vento cortante do Pacífico sibilava através das grades como um lembrete cruel. Você não é mais ninguém. Eles o tiraram de Atlanta como se fosse um pacote indesejado, um fardo que nem mesmo as paredes da penitenciária da Geórgia queriam carregar. Alcatraz, a ilha dos condenados, o lugar onde os sonhos de liberdade iam morrer afogados nas águas geladas da Bahia. Lá, não havia subornos que valessem, não havia juízes corruptos para adiar sentenças, não havia advogados que pudessem torcer a lei com palavras bonitas. Só havia pedra, ferro e o som dos passos dos guardas ecoando como um relógio marcando o tempo que lhe restava. Sua cela, a 181, era um caixão de concreto com vista para o nada. As paredes suavam umidade, e o cheiro de desinfetante barato não conseguia disfarçar o mofo da desesperança. Capone, que já encheu salões com risadas e champanhe, agora contava as rachaduras no teto como se fossem as estrelas que nunca mais veria. A sífilis roía seu cérebro, devorando memórias enquanto a cocaína, quando conseguia, apenas adormecia a dor por algumas horas. Os médicos da prisão anotavam em seus prontuários: paciente apresenta demência precoce, delírios de grandeza, incapaz de distinguir passado de presente. Ironia cruel, o homem que um dia controlou uma cidade agora não conseguia nem controlar seus próprios pensamentos. E então veio James Lucas, o ladrão de bancos com mãos de açougueiro. Não foi um tiro, não foi uma faca enfiada nas costas por um rival de gangue. Foi um par de tesouras roubadas da barbearia da prisão, cravadas em suas costas enquanto ele lavava roupas sujas, literalmente. O sangue misturou-se à água do tanque, vermelho escuro como vinho que ele já não podia mais beber. Os guardas o arrastaram para a enfermaria, onde o médico cansado costurou sua carne como se fosse um saco rasgado. Sorte sua, Al. Foi só um arranhão, disseram. Mas Capone sabia, não era a faca que o mataria. Era a prisão. Era a doença. Era o fato de que, pela primeira vez na vida, ele estava sozinho. Lucas pagou com o isolamento, trancado em um buraco onde a luz do sol era um luxo. Mas Capone pagava todos os dias. Cada manhã, quando acordava com as articulações doendo e a cabeça latejando, lembrava-se de que seu império tinha sido derrubado não por balas, mas por canetas. Não por traição, mas por matemática. Os números não mentiam. Os auditores não se intimidavam. E agora, enquanto apodrecia em Alcatraz, o maior gangster da América entendia a lição mais cruel de todas. No fim, até os reis do crime são apenas devedores. E o pior, ele ainda devia. $215 mil em impostos atrasados, mais juros, mais multas, uma dívida que crescia como um tumor, inescapável. O governo não perdoava. O governo não esquecia. Enquanto Capone tossia sangue em sua cela, os burocratas em Washington continuavam a calcular, a carimbar, a arquivar. Sua vida tinha virado um processo. Seu legado, um aviso. Quando as portas de Alcatraz se fechavam à noite, ele às vezes ouvia o riso dos outros prisioneiros, ecoando pelos corredores como fantasmas. Riam dele. O grande Al Capone, reduzido a um velho doente que choramingava por morfina. Onde estão seus homens agora, Scarface? Onde está seu dinheiro? Onde está seu poder? Ele não tinha respostas. Só tinha as paredes. E o tempo. E a certeza de que quando saísse dali, se é que sairia, não seria mais do que um homem quebrado, um nome empoeirado nos arquivos do IRS. A América adorava um bandido, mas odiava um devedor. E Al Capone, no fim das contas, era as duas coisas. A justiça não poupa ninguém, e Alcatraz foi o palco final dessa verdade cruel. Lá, entre as paredes úmidas e o eco dos gritos abafados, o homem que já comandará um império de sangue e dinheiro se transformou em uma sombra de si mesmo. A sífilis, esse predador silencioso, devorava sua mente enquanto os guardas o observavam com desdém. Não era mais o Scarface temido, era apenas um velho confuso, tropeçando nos próprios pensamentos, os olhos vidrados como se já estivesse meio enterrado. Um abraço? Não. Alcatraz não abraça. Alcatraz engole. Em janeiro de 1939, quando as portas da prisão se abriram para ele pela última vez, não houve triunfo.
Só a transferência direta para outro inferno burocrático, a Federal Correctional Institution em Terminal Island, onde o sistema judicial, insaciável, ainda tinha contas a acertar. Contempt of Court, que ironia. O homem que rira das leis agora se curvava a elas, um fantoche com as cordas podres. Mas até o sistema cansa de humilhar um cadáver ambulante. Em novembro daquele mesmo ano, depois que May, sua esposa, suplicou por clemência aos juízes, que convenhamos não tinham coração, mas tinham pressa, Capone ganhou a liberdade condicional. Uma liberdade que cheirava a formalidade e a papel assinado por mãos que não se importavam se ele vivesse ou apodrecesse em algum canto. Enquanto isso, Chicago não esperou por ele. A cidade que o coroara rei já tinha um novo donos, Frank Nitti, o enforcer, agora no comando do Outite. Os antigos capangas, aqueles que outrora levavam balas por Capone, agora gerenciavam o dinheiro com a frieza de contadores. Prostituição, jogo, extorsão. O negócio continuava, só que mais discreto, mais elegante. A lei seca tinha acabado em 1933, mas o crime organizado não precisa de proibição para prosperar, precisa de brechas. E Nitti era mestre em encontrá-las. Enquanto Capone apodrecia, o império que ele construíra com tiros e ameaças se reinventava, como um monstro trocando de pele. Mas a sífilis não perdoa. Em 1940, depois de ser rejeitado pelo prestigioso Johns Hopkins, que recusa até os ricos quando a doença é vergonhosa demais, Capone foi parar no Union Memorial Hospital, em Baltimore. Lá, os médicos confirmaram o que todos já sabiam. Seu cérebro estava sendo devorado. Paresia. Demência. Um homem de 48 anos com a mente de uma criança de 12. Ele doou 2 tapetes japoneses ao hospital, como se isso pudesse comprar dignidade. Plantou cerejeiras no jardim, talvez na esperança de que algo bonito nascesse daquele lixo todo. Mas a natureza não negocia com assassinos. Em 21 de janeiro de 1947, um derrame o derrubou. Broncopneumonia se seguiu, como um golpe final de um boxeador que não quer sujar as luvas. 3 dias depois, seu coração parou. Não houve drama. Não houve última palavra grandiosa. Só o silenciamento definitivo de um homem que já era um fantasma há anos. Morreu em Palm Island, rodeado pelos luxos que não podia mais apreciar, aos 48 anos, uma idade ridícula para quem viverá tão intensamente, tão violentamente. O enterro foi discreto. Primeiro em Mount Olive, depois, porque até os mortos têm caprichos. Seus restos foram exumados e levados para Mount Carmel, ao lado do pai e do irmão. Chicago não chorou. Chicago já tinha seguido em frente. A cidade que ele banhara em sangue agora ostentava arranha-céus e uma reputação de metrópole moderna, como se o passado pudesse ser varrido para debaixo do tapete. Mas as cicatrizes ficaram. O Outite continuou. A corrupção continuou. A violência também. Capone não foi um herói. Foi um criminoso que soube vender sua própria lenda melhor do que qualquer publicitário. Um homem que transformou a brutalidade em espetáculo e pagou o preço quando o espetáculo acabou. Sua queda não foi trágica, foi justa. A América adora um fora da lei, mas só enquanto ele estiver no topo. Quando cai, vira lixo. E Al Capone, no fim, não foi nada além disso. Lixo glorificado, varrido para os cantos da história, onde pertence. Chicago, porém, nunca o esqueceu. Não por nostalgia, mas por uma lição cruel. O crime não compensa. Ou melhor, compensa sim. Só não compensa para quem fica para trás. Os que sobem no lugar dos mortos sempre aprendem isso. E a roda gira. Sempre gira. A Grande Depressão não foi só miséria, foi o palco perfeito para a ascensão dos últimos mitos do crime organizado. E se Al Capone foi o rei decadente da lei seca, John Dillinger foi o príncipe rebelde que roubou o coração de uma nação esmagada pela fome. Chicago não era apenas seu esconderijo, era o ventre quente onde nasciam lendas. E Dillinger soube explorar isso como ninguém. Ele não era um bandido qualquer. Era o homem que desafiava bancos como se fossem caixas registradoras de um armazém de beira de estrada, sorrindo para as câmeras enquanto o país afundava. A diferença? Enquanto Capone se afogava em champanhe e corrupção, Dillinger se transformou em símbolo, um fora da lei que no imaginário popular, roubava dos ricos para dar aos pobres. Soiler, não dava. Mas quem se importa com detalhes quando a fome aperta? E então veio o verão de 1934. O FBI, liderado por um J. Edgar Hoover, ávido por sangue e manchetes, declarou guerra. Não era mais brincadeira de gangsters em becos escuros, era caçada nacional com Dillinger como troféu. E Chicago mais uma vez virou ringue. Lester Gillies, ou Babyface Nelson, como preferia ser chamado, era o braço direito que Dillinger não merecia.
Um psicopata com sorriso de anjo e um gatilho fácil, Nelson era o tipo de homem que fazia o diabo parecer tímido. Quando a bala o alcançou em Barrington em novembro daquele ano, não foi uma derrota. Foi um aviso. A era dos bonitos e perigosos estava acabando, e o governo não brincava mais em serviço. Mas não se engane, a morte de Nelson não foi tragédia. Foi justiça poética. O mesmo homem que ajudou a transformar o Midwest em um campo de batalha com corpos de policiais espalhados de Kansas City ao Wisconsin, teve seu fim tão violento quanto sua vida. 4 agentes mortos no massacre da Union Station. 4 famílias destruídas. E para quê? Para que um punhado de bandidos pudesse se gabar em jornais antes de apodrecerem atrás das grades ou em valas sem nome. Eis a ironia. Enquanto Dillinger e sua turma se exibiam como heróis populares, a verdadeira Chicago, aquela que trabalhava, que chorava seus mortos, que via filhos morrerem de fome, sabia a diferença entre um mito e um monstro. Pretty Boy Floyd, Machine Gun Kelly, Babyface Nelson, todos viraram nomes de baralho, mas o sangue que deixaram para trás era real. E quando a poeira baixou, quem pagou a conta? Sempre os mesmos. Capone, Dillinger, Nelson. Todos caíram pelo mesmo motivo, subestimaram o sistema. Acharam que eram intocáveis, que as regras não se aplicavam a eles. Que Chicago, com seus políticos vendidos e suas ruas ensanguentadas, seria sempre seu reino. Mas a história não perdoa. E quando o FBI apertou o cerco, não houve Robin Hood que salvasse. A cultura mudou? Claro que mudou. O crime organizado não morreu, apenas se refinou. Os gangsters de ternos caros deram lugar a homens de gravata em escritórios, onde o dinheiro sujo lavava mais branco do que qualquer sabão de Capone. A lei seca acabou, mas a fome por poder não. A diferença é que agora, os bandidos não precisam de metralhadoras. Bastam canetas, contratos e um sorriso para a câmera. E quanto à imigração? Ah, essa é a piada mais cruel de todas. Os italianos, irlandeses, judeus, todos aqueles que foram cuspidos como escória nas décadas anteriores, acabaram se tornando os pilares da mesma América que os rejeitou. Enquanto isso, os nativos que os desprezavam continuavam a beber o uísque que Capone contrabandeava e a aplaudir Dillinger nos cinemas. Hipocrisia? Talvez. Mas a América sempre amou um vilão, desde que ele seja útil. Capone nasceu em Brooklyn, mas foi em Chicago que se tornou lenda. E que lenda patética! Um homem que comprava lealdade com dinheiro e terror, que se gabava de ser protector enquanto enterrava rivais em cal. Sua queda não foi por falta de astúcia, foi por excesso de confiança. Sífilis, impostos, traição, no fim, até o próprio corpo se voltou contra ele. O homem que dominou uma cidade morreu como um fantoche quebrado e esquecido. Então, era ele um Robin Hood? Não. Era um assassino com bom gosto para ternos. Um produto de seu tempo, sim, mas também um arquiteto de seu próprio fim. Chicago não chorou por Capone. Não chorou por Dillinger. Chorou por si mesma, por ter acreditado, mesmo que por um instante, que aqueles homens eram algo além do que realmente eram. Parasitas com metralhadoras. E hoje? Hoje visitamos os locais dos crimes como turistas. Compramos camisetas com suas caras. Assistimos filmes que os glorificam. Mas esquecemos as viúvas. Esquecemos os órfãos. Esquecemos que para cada bonito bandido que virou lenda, havia dezenas de corpos apodrecendo no esquecimento. A lição? O crime não compensa. Não por moralidade, mas porque, no fim, a balança sempre se equilibra. E quando ela pende, é tarde demais para rezar.